Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem e destravarem a queima de gordura. Na live de hoje eu vou revelar o que vocês precisam fazer para desinflamar e desinchar pós-carnaval. Que esse pensa num momento delicado que é essa volta de feriado, né? Então eu vou ensinar algumas técnicas aqui para que vocês consigam voltar à rotina, desinflamar e desinchar após o carnaval, tá certo? Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloquem para mim aí, por gentileza. Já tô tomando meu suquinho aqui. Esse suquinho aqui é um suco desinflamador, que eu tô fazendo o protocolo lá de desinflamação turbo junto com as minhas alunas. Então tá aqui, ó. Tô cumprindo as minhas missões também. Ótimo, meninas. Tudo certo. Conexão boa, tudo ok. Então vamos lá. Já que tá tudo certo, então vamos começar. Bom, essa questão, não só do carnaval, mas como todos os feriados prolongados, final de semana, é um período delicado para as mulheres. Porque o que acontece? Normalmente, elas não seguem uma rotina nesse feriado, acabam comendo em excesso, bebendo bebidas alcoólicas em excesso, voltam muito inchadas e aí começam a fazer o quê? Loucuras. Então, ó, primeira coisa que vocês vão parar de fazer a partir de agora, tá bom? Não vão fazer de forma alguma, primeiro de tudo, é se pesar. Porque a mania que as mulheres têm de depois do feriado, ou de um feriado prolongado, ou depois do final de semana, a primeira coisa que vai fazer é se pesar. Quem faz isso? Coloca pra mim aqui no chat. Deixa eu só ligar o ar-condicionado, peraí. Senão eu vou morrer de calor aqui. Aqui na minha região tá muito quente ultimamente. Então, quem faz isso, meninas? Passou lá, feriado inteiro, final de semana, e aí a primeira coisa que faz quando retorna é se pesar. Ó, ó, a Dar já se pesou, a Cleusa, eu. Isso é normal. Mas por que eu estou pedindo para vocês pararem, tá? Cortarem esse hábito da vida de vocês. Porque vejam, quando a gente tem uma rotina muito desregrada, tanto no final de semana quanto no feriado, é normal que a gente fique muito mais inchada. Por quê? Você bebe menos água, você come mais comidas calóricas, que são mais ricas em sódio. Então, a tendência é o quê? Que você fique muito mais inchada. Então, quando você vai lá subir na balança, o que vai acontecer? A balança vai pesar mais. Eu já vi mulheres tão inchadas que chegaram a pesar quase 4 quilos a mais de inchaço. Depois de festas e feriado e final de semana, tá? E aí, qual é o problema disso? Porque daí bate o desespero. Se você sobe na balança e vê ela subindo dessa forma, o que vai acontecer? Começam a cometer loucuras. Param de comer, cortam o carboidrato da alimentação completamente, fazem jejuns de 1000 horas, tá? Tem mulheres que ficam até o dia inteiro sem comer. Não comem fruta, não comem absolutamente nada, passam só de suco detox. Daí, ai, Carol, me passa um suco detox, pelo amor de Deus. Aí querem viver a semana inteira só de suco detox, sopa detox ou frango sem tempero, sem nada, com alface. Quem já fez isso, coloca pra mim aqui no chat que eu quero saber. Coloquem pra mim aí, meninas. Isso é normal. Porque daí, o que acontece? O desespero bate. As loucuras começam a... E aí vira uma bola de neve. Aí, quanto mais vocês se restringem, pior é.
porque daí para de comer tudo, aí depois quando começa a comer, come demais, e isso acaba, aumenta demais o grau de estresse, fica muito estressada, aumenta muito os níveis do hormônio cortisol, que é responsável, né, por aumentar mais o depósito de gordura na região da barriga. Então isso vai virando uma bola de neve horrorosa, tá? Então, primeiro de tudo, vocês vão esquecer essa história de se pesar pós-feriado, tá? Entendam, o que passou, passou, e daqui pra frente é vida nova, segue o baile, tá? Não fiquem focadas nisso, beleza? Muito bem, então, esse erro ninguém mais vai cometer, combinado, meninas? Muito bem, então vamos lá. Então, o que vocês precisam fazer daqui pra frente? Carol, pra eu desinchar e para eu desinflamar pós-carnaval, é só eu ir lá e tomar um suco detox? Não. Não existe, na verdade, menina, suco detox. Isso não existe. Existe o processo de detoxificação. Só que esse processo, ele não depende só de um suco. Existem sim sucos com excelentes propriedades. Esse daqui que eu tô tomando, ele faz parte lá do desafio das minhas alunas. Elas tomam. Ele é um suco com muitas propriedades. É um suco anti-inflamatório, diurético. Então ele tem muitos ingredientes aqui que fazem, que tem essa função. Só que processo detox é só tomar um suco desse? Não. O processo de detox, né, que é o de detoxificação, que é o nome correto, ele depende de vários fatores. E não só de tomar um suco. Então, por isso que eu não quero que vocês fiquem focadas nisso. O suco, ele pode auxiliar em alguns momentos, mas não vai ser ele que vai fazer o processo acontecer, tá? Então, primeira coisa, o que vocês vão fazer na volta desse feriado para desinflamar e desinchar? Essa daqui é básica. Se não fizer isso, o processo não vai acontecer. Vocês vão continuar inchadas e não vão desinflamar e desinchar nunca, tá? Que é o quê? Ingestão de água. O que faz desinchar e desinflamar? Água. Sem água, o processo não acontece. Porque vejam, vocês estão extremamente inchadas. O que desincha? Água. Provavelmente o intestino não está funcionando bem. Com toda certeza, o intestino não está funcionando bem. E o intestino, ele precisa do que para funcionar? Água. Então, são dois pontos. A água, ela é importante para tudo no nosso corpo. Mas para desinchar e desinflamar, ela é crucial. Carol, quanto de água que eu preciso tomar todo dia? Muito simples. É só vocês fazerem uma continha muito básica. Multiplicar 35 pelo peso de vocês, tá? Eu, por exemplo, peso 60 quilos. Então, para eu saber a minha meta de água, eu vou multiplicar 60 por 35. O resultado dessa conta é a quantidade de água que eu preciso tomar todos os dias. Combinado? Então, primeiro de tudo, antes de pensar em fazer qualquer coisa, água. Não é chá, não é líquido, não é suco, é água. Essa meta, ela tem que ser batida com água, não líquidos, tá bom? A água, ela vai ajudar no funcionamento do corpo, vai ajudar a eliminar esses líquidos que estão retidos lá do nosso corpo e também vai ajudar no funcionamento do intestino. Ou seja, você só de tomar água já vai dar uma boa desinchada, tá bem? Segundo ponto principal, tá? Uma alimentação depois de todas essas extravagâncias aí de carnaval, bebida, comida, o que vocês precisam? Evitar ao máximo os alimentos que causam inchaço e inflamação. Por exemplo, os alimentos lá industrializados, processados, ultraprocessados, lá exemplos dos ultraprocessados, embutidos, presunto, mortadela, peito de peru, salsicha. Esses alimentos, eles têm na sua composição muitos aditivos químicos, que são substâncias que causam inflamação no nosso corpo. E eles têm o quê? Muito sódio. O sódio faz o quê? Aumenta a retenção.
deixa você ficar mais inchada. Então, se vocês querem desinchar, esses alimentos devem ser evitados. Então, lá, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, que também são riquíssimos em sódio e aditivos químicos. Aqueles alimentos que são congelados, sabe? Ultraprocessados, que são congelados, também são alimentos riquíssimos em aditivos químicos. Esses alimentos aumentam o grau de inflamação no nosso corpo, além de serem muito ricos em sódio. Então, além de te deixarem mais inflamada, vão te deixar inchada. Então, Carol, isso significa que nunca mais eu vou poder comer lá uma salsicha, um presunto? Claro que não. Mas nesse primeiro momento, o ideal é evitar. Esses alimentos, eles têm que ser a exceção e não a regra. Obviamente que se vocês consumirem lá de vez em quando, lá uma vez na semana, uma quantidade pequena, não vai ser o suficiente para inflamar o corpo de vocês. Mas se a alimentação de vocês for baseada nesses alimentos, aí não vai adiantar, tá certo? Então, esses alimentos precisam ser evitados. Carol, mas eu ouvi você falar do peito de peru. Peito de peru não é um alimento saudável? Que todo mundo aí vem e fala que o tal do peito de peru é saudável? Peito de peru é aquele alimento que parece saudável, mas não é. É aquele alimento que engana mesmo, tá? É aquele alimento que é o lobo em pele de cordeiro, né? Como diz o ditado. Peito de peru, ele é riquíssimo em aditivos químicos, riquíssimo em sódio, ele é um embutido. Então ali, praticamente, não tem nada de bom ali dentro. Então, para quem consome peito de peru como fonte de proteína, acreditando que ele é um alimento saudável, está cometendo um grande erro, tá? Então, esse peito de peru também não deve ser utilizado. Existem outras fontes de proteína para vocês consumirem aí na rotina de vocês, que são muito melhores. Por exemplo, ao invés de vocês irem lá e fazerem um pão com peito de peru, façam pão com uma proteína melhor, como ovos, por exemplo, frango desfiado, uma carne moída magra. Isso sim é uma fonte, são fontes boas de proteína. Peito de peru, não, tá? Então, primeiro ponto, depois de tomar água, é evitar esses alimentos, né? Reduzir o consumo desses alimentos que causam inflamação e que deixam a gente inchada, combinado? Então, Carol, tá, mas aí a minha alimentação tem que ser baseada em quê? Em alimentos difíceis de achar, caros, aqueles que você tem que ir lá em Madagascar para encontrar? Não! Isso daí, como eu sempre falo, é aquela coisa de enfeitar o pavão. Não, é uma alimentação natural, com aqueles alimentos que vêm direto na natureza. Arroz, feijão, proteínas magras, como eu falei aqui, ovo, peixe, frango, carne bovina, carne suína magra, frutas, legumes, verduras que vocês encontram em qualquer lugar, qualquer país. Eu tenho alunas no mundo inteiro e elas, quando fazem lá o meu protocolo, né, o meu protocolo de desinflamação e emagrecimento, todos os alimentos se encontram em todos os lugares do mundo, porque são alimentos normais. Esse negócio de ficar caçando alimento difícil é só para enfeitar pavão, porque não vai mudar em nada. É o básico que funciona. Batata doce, inhame, mandioca, arroz, feijão, são boas fontes de carboidrato, né, ricos em fibras. Frutas, legumes, verduras. Quer mais simplicidade do que isso? Aquilo que vem direto da natureza, que não passa por processamentos. Né? Quanto menos aditivos, quanto menos processado for o alimento, mais saudável ele é. Então, aqueles que vêm diretamente da natureza, nesse momento, assim, isso é pra vida toda de vocês, tá, meninas? Mas eu falo principalmente nesse momento, pós-carnaval, pós-feriado, pós-exageros, é o mais indicado. A alimentação mais natural possível, sem inventar moda, sem querer comprar alimento fit. Isso daí, ó, não faz sentido algum. Ficar gastando com alimento fit, alimento caro, não faz sentido.
tá? Não faz sentido, que não é isso que vai fazer vocês emagrecerem. O que vai fazer vocês emagrecerem é vocês consumirem alimentos naturais, obviamente, com as estratégias certas, tá bem? Ok, então, alimentação mais natural possível. Ponto. Beleza? Aí, ingestão de água certinha, correta, fazendo tudo bonitinho, batendo meta de água todo dia. Evitando alimentos que são industrializados, que são aqueles que causam inflamação, né? Além dos industrializados, também açúcar em excesso, farinha branca, gorduras ruins. Esses alimentos também devem ser evitados, porque também são alimentos pró-inflamatórios, tá bem? Então, beleza, Carol, já estou mantendo a minha meta de água, batendo todo dia bonitinha a minha meta de água. Já estou evitando esses alimentos que são industrializados, processados e ultraprocessados, e a minha alimentação já está baseada em alimentos mais naturais possíveis. Ótimo, perfeito. E aí, tem alguma coisa que eu possa incluir para ajudar e auxiliar? Sim. Eu vou falar aqui dois chazinhos que ajudam, tá, a desinchar, mas que fique bem claro aqui, tá, meninas? Bem claro. Chá nenhum, sozinho, vai ter o poder de desinchar e desinflamar ninguém. Os chás, eles têm sim boas propriedades, porém, sozinho, eles não têm essa função. Lembra que eu falei lá no início da nossa live que o processo de desinflamação, ele depende de vários fatores? Não é só de um suco detox, não é só de um chá, porque eles sozinhos, eles podem ter boas propriedades, mas eles sozinhos não têm esse poder. Que bom se tivesse, né? Eu vou tomar um suco aqui e vou ficar desinflamado no mesmo momento. Não tem. Eles são o quê? Auxiliadores, tá? Eles vão auxiliar o processo. Então, quando vocês já estiverem lá com tudo bonitinho, batendo meta de água, evitando os industrializados, a alimentação mais natural possível, aí sim é hora de incluir aí alguns chazinhos que ajudam nesse processo, tá? Tem 2 chás muito bons que eu gosto muito de incluir aí no processo, tanto para desinflamar quanto para desinchar, tá? Que são o chá de hibisco, tá? O chá de hibisco, ele é muito rico em antioxidantes. Os antioxidantes ajudam a eliminar os radicais livres, favorecendo, né, o processo de desinflamação. Então, ele é muito bom e, além de tudo, ele tem um efeito diurético. Então, além de ajudar a desinflamar, ele ajuda a desinchar também, tá? E o segundo chá é o chá verde. O chá verde, ele é rico em uma substância chamada catequinas, né? Em substâncias chamadas catequinas. Essas catequinas, elas ajudam a acelerar o processo de desinflamação. E ele também tem um efeito que nós chamamos de termogênico. Ele aumenta a nossa temperatura corporal e isso faz com que aumente o gasto calórico. Só que tomar esses 2 chás sem fazer o restante do processo vai funcionar? E sabe por que eu falo isso pra vocês, meninas? Porque toda vez que eu faço algum conteúdo ou que eu falo na live de algum chá, de algum suco, tarará, parece que as mulheres esquecem tudo que eu falei antes e elas focam só aquilo. Tá, mas onde que acha esse chá? Tá, mas quanto de chá que tem que tomar? Tá, mas o quê? Entenderam? Então não são só os chás. Então eu gosto de frisar muito isso. Os chás são auxiliadores do processo. Eles vêm para potencializar, mas eles sozinhos não têm função nenhuma. Assim, eles não têm essa capacidade de tomei, desinflamei, tomei, desinchei. Não, que bom se fosse. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Então, eles vêm para acelerar e potencializar o processo, tá bem? Então, vamos lá, recapitulando aqui as 3 ações que vão ajudar vocês aí a desinflamarem e desincharem pós-carnaval. Primeira de todas, e assim, a mais importante, bater a meta de água, tá? Multiplica lá 35 ml pelo peso de vocês, e aí o resultado dessa conta é a quantidade de água que vocês precisam tomar todos os dias, tá bem? Segundo, reduzir o consumo de alimentos industrializados, processados e ultraprocessados. A alimentação mais natural possível. Quanto mais natural, mais rápido o processo acontece, tá?
E terceiro, aí para potencializar, pode incluir aí alguns chazinhos como hibisco e chá verde para acelerar tanto a desinflamação quanto a desinchar, né? Tirar todo esse líquido que está retido aí nesses corpíceos inflamados, inchados pós-carnaval, tá bem? E aí, meninas, anotaram? Anotaram? Deixa eu passar aqui que agora eu vou respondendo as perguntas. Deixa eu ver aqui. Nutri, por que não pode carne com gordura? Porque a gordura que tem na carne, ela é um tipo de gordura que nós chamamos gordura saturada. Que é uma gordura altamente inflamatória. E mais um detalhe, um tipo de gordura que, se consumida em excesso, causa um risco muito grande de doenças cardiovasculares. Então, aquela gordurinha aparente na carne é um tipo de gordura saturada. Uma gordura altamente inflamatória e perigosa. Quem tem, por exemplo, quem come muita gordura saturada, essas gordurinhas aparentes na carne, são pessoas que têm o colesterol ruim, que é o LDL muito alto. São pessoas que têm riscos de problemas cardiovasculares. Então, é uma gordura, e além de ficar com o grau de inflamação super alto, né? Então, é uma gordura que deve ser evitada, consumida em pequenas quantidades, porque senão pode dar problema lá na frente, tá? A Fátima tá dizendo aqui, estou assistindo agora esta live, como faço para ser sua aluna? Fátima, as inscrições pro meu programa de emagrecimento estão fechadas no momento, tá? Nós abrimos agora faz pouco tempo, mais ou menos uns 15 dias, e agora nós estamos dando atenção total para as nossas alunas, né? Garantindo que, acompanhando, inclusive isso daqui eu tô acompanhando lá, tô fazendo junto com elas o protocolo de desinflamação turbo, que é um protocolo de 15 dias, tá? Então, nós estamos garantindo que elas estejam bem amparadas nesse momento, que elas tenham muitos resultados e aí, futuramente, não sei quando, abriremos novas turmas, tá? Mas fiquem ligadas, porque muitas e muitas e muitas mulheres têm perguntado, querem entrar no Power D, querem fazer inscrição, querem participar. Então, eu estive em contato com a minha equipe e nós estamos preparando uma oportunidade extraordinária, tá? Não vai ser para o Power D, mas uma oportunidade extraordinária para vocês conseguirem ter, né, os primeiros resultados aí com relação à desinflamação e emagrecimento. Então, fique ligada que na próxima semana venho com detalhes mais concretos sobre isso, tá? Vai ser uma oferta, assim, uma oportunidade incrível, tá? Fiquem ligados. Ó, a Lucy Bell tá dizendo aqui, ó. Boa tarde, fiz uma dieta e perdi 40 quilos. Agora sinto muita fome. O que faço para controlar essa fome e não sair comendo tudo pela frente? Lu, isso acontece mesmo, tá? Isso pode acontecer, porque assim, ó. Quando a gente perde muita gordura corporal, a gente também diminui a produção de um hormônio chamado leptina, que é o hormônio responsável por nos dar a sensação de saciedade. Nós temos 2 hormônios que regulam a nossa sensação de saciedade e fome, tá? A grelina, que é o hormônio que nos dá essa sensação de fome, e leptina, que é o hormônio que dá essa sensação de saciedade. Então, quando a gente tem uma perda muito grande de gordura corporal, a produção desse hormônio da saciedade fica mais baixa. Por isso que a tendência é que a gente sinta mais fome. Isso é normal, tá? Então, o que eu posso te dar como dica para você não comer, sair comendo tudo pela frente? Tenha uma alimentação baseada em alimentos que te deem muita saciedade e que sejam pouco calóricos. Por exemplo, todas as suas refeições têm que ter proteína, tá? Carne, frango, peixe, ovos, todas têm que ter, porque a proteína, ela é um macronutriente de difícil digestão. Então, quando você come, o corpo ele demora para metabolizar essa proteína, tá? Então, ela é um macronutriente que dá muita saciedade. Então, consequentemente, se você quer se sentir mais saciada e não sentir tanta fome,
proteína em todas as refeições, não só no almoço e jantar, porque normalmente o que acontece? A tendência é que a gente consuma proteína só no almoço e na janta, né? E não, tem que ser todas as refeições, tá bem? Segundo ponto, precisa consumir muita fibra, porque as fibras também têm um poder de saciedade muito grande. Além de que, além de tudo isso, né, além de darem muita saciedade, elas também são muito ricas em nutrientes e normalmente pouco calóricas. Então tem que abusar lá, por exemplo, no almoço e jantar. Antes de você ir lá e se servir do arroz, feijão, a carne e legume, faz um pratão de salada. Faz lá um pratão de salada, mas não é pratinho de salada não, aquele de sobremesa. É um prato grande de salada. Quanto mais colorida, melhor. Coloca folhosos, coloca cenoura, coloca beterraba, coloca tomate, deixa ela bem colorida. E junto com essa salada, coloca um pedacinho de proteína. Mastiga bem esses alimentos, come bem devagar, porque a mastigação, ela estimula a produção da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quando as nutricionistas vão lá e falam, coma devagar, mastigue muito bem os alimentos, não é balela, existe algo fisiológico por trás disso, tá bem? Porque quanto mais você mastiga, maior a produção do hormônio da saciedade. Então, quando você finalizar esse pratão de salada com um pedacinho de proteína, que ali vão ter muitos nutrientes, vai dar muita saciedade e pouquinhas calorias, você já vai estar parcialmente saciado. Aí depois você segue lá, o teu arroz, feijão, a carne e o legume. Lá, meio prato, daí desse segundo prato, pelo menos meio prato preenchido com legumes. Legumes, vegetais, né, cozidos, como você preferir. E aí o restante, né, a outra metade, você divide ali entre um carboidrato rico em fibra e proteína. Se você seguir essa montagem aqui no teu almoço e no teu jantar, eu garanto pra você com 100% de certeza que você vai sair extremamente saciado. Provavelmente você não vai nem conseguir comer tudo, porque as minhas alunas quando fazem, elas, Carol, no primeiro prato eu já saí extremamente saciada. E ao restante, né, ao longo do dia, a mesma coisa. Proteína e fibras em todas as refeições, tá bem? Muito bom. A Leidinha tá dizendo aqui, doutora, descobri que tenho mioma, você pode me ajudar? Gente, eu sou nutricionista, não médica, tá? Mioma, você tem que procurar um especialista, um médico e fazer o tratamento, tá? Eu não tenho como dar dicas aqui, nem diagnóstico, né, de uma doença que não é da minha competência. Aqui eu falo da parte alimentar, tá? Primeiro, antes de tudo, você tem que procurar um médico especialista, ver o diagnóstico certinho e a conduta dele como médico, tá bem? Porque aqui não tenho como te ajudar nesse sentido, tá? A Andrea tá perguntando aqui, ó, a água divide como? A cada hora ou a critério? Andrea, você pode fazer o seguinte. Deixa eu pôr pra cá, antes que eu derrube esse copo. A água, você pode fazer o seguinte. Eu sempre indico para as minhas alunas que 500 ml você tome em jejum. Por que tomar essa água em jejum? Essa água em jejum, ela já vai ativar o seu metabolismo, ela vai ativar o funcionamento do seu intestino e ela já vai ajudar a desinchar logo no período da manhã. Então, antes de você comer qualquer coisa, você vai tomar 500 ml de água em jejum, tá bom? E aí o restante, né, que ainda falta para você chegar na sua meta, o ideal é que você não tome tudo de uma vez, porque a água em excesso, ela pode causar desconforto, náusea, enjoo, né? Então o ideal é que você fracione. Faz assim, ó. Ah, minha meta de água é 2,5 litros. Beleza. Então você coloca lá 500 ml já em jejum, que é uma garrafinha, né, ou 2 copos. Ok, aí você regula assim, ó, 1 litro que você vai tomar até o horário do almoço e 1 litro que você vai tomar ali até o horário do jantar, porque se você deixar para tomar essa água muito à noite, muito próximo do horário de dormir, isso pode atrapalhar seu sono, porque daí você vai ficar com muita vontade de fazer xixi e pode ser que você fique acordando várias e várias vezes à noite. Então o ideal é que você pare de tomar água um pouco antes ali, né, no período noturno, não tome até muito tarde, tá bem?
Eu sempre indico assim as minhas alunas, as minhas pacientes, e funciona super bem. Combinado? A Jaise tá perguntando, leite inflama? Toma o leite em pó. Meninas, esse negócio do leite, eu juro pra vocês que eu acho que eu falo em toda live. Leite e glúten. O que vocês precisam entender? O leite é inflamatório pra todo mundo? Não. Isso é uma regra? Não. O leite vai ser inflamatório pra quem? Se por acaso você for uma pessoa que tenha intolerância à lactose ou algum tipo de sensibilidade ou intolerância à caseína, aí sim. Carol, eu vou lá, toda vez que eu tomo leite de vaca, eu me sinto estufada, a minha digestão fica lenta, eu tenho gases em excesso, eu tenho diarreia, aí sim. Aí para essa pessoa o leite é inflamatório. O que eu recomendo? Que você substitua o tipo do leite. Ao invés de tomar lá o leite de vaca, substitua por um leite vegetal. Ponto. Isso é uma regra para todo mundo? Não. Eu sou uma pessoa que tomo leite, não sinto desconforto. O leite para mim faz muito bem. É inflamatório? Preciso parar de tomar? Não. Então é isso que vocês têm que entender. Leite não é inflamatório para todo mundo. Como o glúten também não é inflamatório para todo mundo. Existe uma coisa chamada individualidade. Ó, aqui no meu perfil, todo dia eu recebo, Carol, eu tenho intolerância a ovos, não posso comer ovo. Eu já recebi algumas seguidoras falando que tem intolerância à frutose. Nesse caso, essa pessoa deve consumir a frutose? Não, ela não deve. Carol, mas você está falando que ela não pode consumir fruta. Se ela tem intolerância à frutose, a frutose é o açúcar que tem dentro da fruta. Se essa pessoa tem intolerância à frutose, ela não pode consumir. Porque se ela consumir, ela vai ter desconforto, ela vai ficar inflamada, ela vai ter sintomas desconfortáveis. Mas e aí como que ela faz? Ela tem que ingerir micronutrientes de outros alimentos. Legumes, verduras, através talvez de uma suplementação. Mas da frutose ela não pode. Agora, só porque a frutose, ela é, por exemplo, inflamatória para essa pessoa tem intolerância, significa que todo mundo tem? Que todo mundo que comer frutose vai ficar inflamada, vai ter intolerância? Não, isso é individualidade, tá certo? Então, assim como o leite não é inflamatório para todo mundo, a frutose também não, o ovo também não, tá? Isso é de pessoa para pessoa. Inclusive, estudos recentes já apontam que o leite, ele tem propriedades anti-inflamatórias. É uma excelente fonte de proteína, tem propriedades anti-inflamatórias e é maravilhoso. Só não é maravilhoso para quem tem intolerância à lactose ou alguma sensibilidade à caseína. Caso contrário, não tem problema nenhum. Você pode consumir o seu leite em paz e sem medo. Seja ele em forma líquida ou em pó, tá? A única diferença do leite líquido para o leite em pó é que o leite em pó ele é desidratado. Ele passa por um processo ali de desidratação e faz um pozinho. Mas é leite da mesma forma, tá bem? Muito bom. Vamos lá. A Lilian tá dizendo aqui, ó. O que você acha daqueles sacos de legumes congelados que vendem no supermercado? Lilian, não gosto. Não gosto. Não gosto. Por quê? Porque eles não são 100% naturais. Eles passam por processamento. Agora de cabeça eu não sei. Eu teria que ver o rótulo pra poder te dizer se eles são bons ou não. Mas com toda certeza, se você for lá na lista de ingredientes, ele não vai ser só o legume. Ele vai ter o legume, vai ter aditivo químico, vai ter conservante, porque vejam, esses alimentos, eles precisam de algum tipo de conservante. Não é igual um alimento lá in natura que você compra e consome direto. Vocês podem ver, quanto mais perecível o alimento é, mais natural. Por exemplo, os legumes, vocês compram lá, né? A gente compra, 2, 3 dias depois ele já não dá mais para usar. A carne, a mesma coisa, né? Se ela não estiver congelada, você compra ela fresca ali in natura, passa ali 2, 3 dias, se você não consumir, se você não cozinhar, se você não comer ela, o que vai acontecer? Ela vai estragar. Por quê? Porque eles não têm aditivo. Não tem aditivo químico. Quando você compra o tomate lá, o alface, ele não tem nenhum tipo de aditivo químico para conservar. O que são esses aditivos químicos? Só para vocês entenderem. São substâncias que a indústria coloca nos alimentos para quê?
para dar mais tempo de prateleira, né? Para que eles durem mais, para que eles tenham uma coloração mais bonita. Então tem lá os corantes, saborizantes para deixar os sabores mais palatáveis. Então isso são aditivos químicos. Só que essas substâncias, quando consumidas em excesso, fazem mal para o nosso corpo, porque são substâncias que o nosso corpo não reconhece, né? São aditivos, coisas ali que não tem nada de bom naquilo ali, entendeu? É claro que se for consumida em pequena quantidade, não vai ter problema. O problema é quem só se alimenta à base disso. Aí vai consumir um caminhão de aditivo químico, aí lógico, o grau de inflamação vai aumentar, vai começar a dar problema, tá certo? Então, essas seletas de legumes que normalmente eles colocam, normalmente sempre tem um aditivo químico ali. Um conservante. O corante acredito que não, mas um conservante deve ter. Então, se você me perguntar, Carol, o que é melhor? Eu ir lá, in natura, comprar e consumir lá no hortifruti, ou comprar esse congelado? Com certeza o de hortifruti, porque ele é muito mais natural. Ele não tem adição nenhuma de aditivo químico, que vai ser muito mais saudável e vai ser muito mais eficiente, tanto para o processo de desinflamação quanto de emagrecimento. Ai, gente, eu tô com um negócio aqui nesse olho. Ai, sei lá se é um cabelo, ó, tá até vermelho. Então, sempre prefiram os alimentos mais naturais possíveis, tá? Ó, Lulu tá dizendo aqui, ó. Doutora, eu estou com 91 quilos. Comecei a dieta faz 8 dias, mas ainda não perdi nenhuma grama. É normal isso? Estou fazendo exercício físico também. Às vezes, acordo me sentindo inchada. Meninas, essa daqui é um tipo de pergunta também que eu recebo, acho que todas as vezes que eu abro live. É assim, ó. Eu não tenho como falar de um protocolo que não é meu. Primeiro, você não é minha aluna acompanhada, então eu não sei o seu caso. Não sei que tipo de dieta você está fazendo, qual é o tipo de protocolo, então eu não tenho como dizer se isso é normal ou não. O que eu posso é falar do meu protocolo. Do meu protocolo, sim. Porque lá eu acompanho as minhas alunas, eu sei exatamente tudo o que eu vou passar, cada passo que elas vão seguir. Então eu tenho como dizer com propriedade se isso faz sentido ou não. Entendeu? Olha, faz sentido ou não faz sentido. Agora, de um protocolo que eu não conheço, eu não tenho como falar. Não tem como, entendeu? Então é normal? Não sei. Não sei que tipo de dieta que é, não sei que tipo de protocolo que é, não sei, tá? Mas assim, o que eu tenho pra te falar nesse momento? Vocês têm um hábito de focarem somente no resultado e não focam no processo. Veja, você tá fazendo a dieta fazem 8 dias, uma semana. É muito pouco tempo. Então, ao invés de você ficar focado em quantos quilos você tem que perder na semana, foque em executar esse processo. Porque o resultado, meninas, ele é consequência, ele vai vir. Se vocês fizerem tudo certinho, tudo bonitinho, o resultado vai vir. Então, menos foco no resultado e mais foco no processo, tá? Em executar tudo bonitinho, fazer tudo certinho, porque o resultado, ele é uma consequência, ele vai chegar, tá bom? E assim, né, depende do tipo do protocolo, porque se você estiver fazendo, por exemplo, uma dieta restritiva, dificilmente você vai conseguir emagrecer. Até falei sobre isso nos meus stories. Janaína tá perguntando aqui, ó. A batata doce é saudável, mas quando eu como eu me sinto estufada. Jana, ela é super saudável. Muito, muito, muito saudável. Na verdade, é uma das melhores fontes de carboidratos que existem, tá? Batata doce, ela é muito rica em fibras e tem uma quantidade calórica muito baixa. É um dos carboidratos, assim, com mais fibras e menos calorias que tem. Baixo índice glicêmico também, então ela é muito boa. Só que sim, ela causa isso. Porque a batata doce, ela causa muitos gases. E tem algumas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de digerir ela. Então, quando você come, a tendência é que você fique com a barriga estufada mesmo. Então, se você sente esse desconforto, eu recomendo que você evite. Escolha uma outra fonte de carboidrato. Porque, sim, isso pode acontecer, tá? É normal. Justamente porque ela é meio flatulenta. A gente chama de alimentos flatulentos, sabe? Isso pode acontecer. Muito bem. Deixa eu ver se faltou mais alguma. Pergunta.
A Mari tá perguntando aqui. Quem é diabético pode comer batata e aipim? Pode. Quem é diabético pode comer qualquer tipo de carboidrato, desde que seja da forma certa, tá? Esses carboidratos que são os carboidratos refinados, que são de alto índice glicêmico, que nós chamamos, o que é isso, meninas? O índice glicêmico é a velocidade com que o açúcar do carboidrato é liberado na nossa corrente sanguínea. Quanto mais alto o índice glicêmico, mais rápido é essa liberação de açúcar. Por que diabético precisa cuidar com o índice glicêmico? Não só quem é diabético, tá? Porque quando você tem esses picos de insulina o tempo todo, isso atrapalha no emagrecimento e aumenta o grau de inflamação, tá bom? Então, por que diabético principalmente? Porque o diabético, ele precisa controlar os níveis de glicose no sangue. Então, se for lá e ficar consumindo e tendo picos de insulina o tempo todo, isso é péssimo pro diabetes, entenderam? Então, assim, Carol, posso comer batata? Posso comer aipim? Pode, de uma forma controlada e sempre junto com essa batata, com essa mandioca, com qualquer tipo de carboidrato que seja, sempre precisa consumir junto proteína e fibras. Por quê? Proteínas e fibras reduzem o índice glicêmico dos carboidratos, para evitar que fique o dia inteiro tendo esses picos de insulina. Então, proteína e fibras basicamente controlam essa glicose no sangue, essa glicemia, entendeu? Para que ela não fique oscilando. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tá? Mas pode sim, logicamente, de uma forma controlada, porque se consumir em excesso, porque o diabético, ele também tem que controlar a quantidade de carboidrato, né? A gente chama de contagem de carboidrato. Se consumir carboidrato em excesso, vai atrapalhar, tá? Mas pode sim, e diabético também não pode fazer exclusão de carboidrato, que eu já vi isso, tá? Porque daí para de comer carboidrato. Não pode, porque diabético, principalmente quem faz uso de medicamento, quem faz uso de insulina, né? Quem é insulino dependente, então tem que consumir, porque senão você tem aquela hipoglicemia muitas vezes, e isso é muito prejudicial, tá bem? Vamos lá, a Adri tá perguntando aqui. Carol, eu tenho uma dúvida. A batata doce pode comer com um pouco de arroz e feijão ou não? E a proteína, claro. Gente, esse negócio de que não pode misturar carboidrato, isso daí é um mito. Não tem nada a ver. Não é misturar o carboidrato que vai fazer a pessoa engordar. Se você quiser comer arroz, feijão, batata ou arroz, feijão, batata doce, pode. Só que por que a gente não recomenda que misture carboidrato? Porque normalmente quando a gente mistura, você acaba consumindo uma quantidade muito maior. Que veja, aí você vai lá, pega 2 colheres de arroz, uma concha de feijão, mais 3, 4 batata doce, aí é um volume muito grande de carboidrato por refeição, entendeu? Então não é que não pode misturar carboidrato, que daí vai lá uma varinha mágica e vai fazer o carboidrato ficar mais calórico, não é isso. Mas aí precisa tomar cuidado com a quantidade. Se você conseguir dosar a quantidade para não exagerar, para comer um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e um pouquinho de batata doce, tá tudo bem, não vai ter problema nenhum. Agora, se aí você se perder na quantidade de consumir em excesso, aí vai ser um problema, tá? E aí sim, sempre com proteína e fibras, não só proteína, fibras também, tá? Muito bem. Siqueira Vitório tá dizendo aqui, meu filho de 11 anos é diabético tipo 1, então precisa cuidar muito, muito da alimentação dele. O diabético tipo 1, ele depende de insulina, né? Insulina dependente. Então, ele precisa cuidar ainda mais, né? Porque quem faz uso de insulina precisa cuidar ainda mais da alimentação. Então, pode comer carboidrato? Pode, não deve excluir completamente da alimentação, mas sempre com proteína e fibras, tá? A recomendação, na verdade, é tanto pro diabético tipo 1 e tipo 2, tá? Pra quem não sabe, existem 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2, tá? O diabetes tipo 1, o que acontece? Eu vou explicar assim só mais ou menos para vocês entenderem, tá? O diabetes tipo 1 é um problema onde o pâncreas não produz insulina. Que a insulina que é responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue, certo? O diabetes tipo 1, o pâncreas, ele tem lá um problema, enfim, né? Cada um tem uma causa, mas ele não produz insulina. O diabetes tipo 2, normalmente, o pâncreas produz insulina,
Mas essa insulina não é suficiente e não é eficiente para baixar esses níveis de glicose no sangue, tá? Então essa é a diferença básica. O diabetes tipo 2, ele normalmente está associado a maus hábitos, porque a pessoa não nasce diabética, ela adquire esse diabetes ao longo da vida, por maus hábitos, sedentarismo, alimentação irregular, consumo muito alto de carboidrato, de açúcar, de farinha branca, de gordura, entenderam? Então, o diabetes tipo 2, ele é adquirido ao longo da vida. Diabetes tipo 1, normalmente não. Normalmente, diabetes tipo 1, às vezes, por um problema ali que a pessoa tem no pâncreas, ela acaba desenvolvendo essa doença, tá? Então, o pâncreas, ele para de produzir insulina. Então, aí a pessoa tem que viver de insulina. Por isso que precisa cuidar tanto da alimentação, né? Porque o diabetes, ele é um tipo de doença que ele pode acarretar muitas comorbidades. Então, por exemplo, doenças renais, doenças nos olhos, né? Então precisa cuidar muito, né? Quem não controla aí o diabetes é muito perigoso. A Geise tá perguntando aqui: posso substituir o jantar por pipoca feita na elétrica sem óleo? Gente, pelo amor de Deus, substituir uma refeição por pipoca de forma alguma. Coma a pipoca depois da refeição. Vejam, a pipoca, ela, por mais que você faça ela sem óleo, ela é puro carboidrato. O que você faz? Você vai comer uma bacia daquela de pipoca, ainda mais se você substituir a janta. Porque se você janta lá, igual eu expliquei aqui como é que tem que ser o almoço lá. Pratão de salada com proteína, arroz, feijão, carne e legumes, certo? Você vai terminar essa janta saciada. Aí, se você quiser comer uma pipoquinha depois, tá tudo bem. Você vai consumir uma quantidade pequena. Agora, se você não come nada e vai querer jantar pipoca, quanto de pipoca vocês acham que vocês vão comer? Uma bacia desse tamanho aqui, ó. Puro carboidrato. E detalhe, vocês não vão ficar saciados. Meia hora depois de comer uma baciona de pipoca, vai ficar com fome de novo. E aí vai ficar caçando o que comer o tempo todo. Então, não recomendo. Nunca substitua uma refeição completa por pipoca ou qualquer que seja, por chocolate, nada disso. Faça a tua janta, sua refeição completa, comece com um pratão de salada com proteína, arroz, feijão, carne e legume. E aí depois da janta, se você quiser, coma lá a tua pipoquinha, só que em pequena quantidade, tá? Substituir jamais. Vamos lá, a Andrea tá dizendo aqui, ó, farinha de trigo ou farinha de milho? Ou as duas, melhor evitar. Diferença, farinha de trigo tem glúten, farinha de milho não tem glúten, tá? Qual que é a diferença básica entre elas? Sabor. Uma tem glúten e outra não. O que isso vai atrapalhar no emagrecimento? Nada. A não ser que você seja uma pessoa que tem intolerância ao glúten. Aí eu indico farinha de milho, porque a farinha de milho não tem glúten, né? Caso contrário, se você for uma pessoa que não tem intolerância, pode consumir as duas, só que em pequenas quantidades, né? Por quê? Porque a farinha, por exemplo, farinha de trigo é uma farinha branca, ela, né, alto índice glicêmico, se consumir em excesso pode ser inflamatória, mas não precisa deixar de comer nenhuma das duas, tá? Só consuma com cautela, tá bem? Sempre com fibra e proteína também, tá? Se for comer alguma coisa de farinha branca, qualquer tipo de farinha, sempre com fibra e proteína, tá? A Ana tá dizendo aqui, jejum intermitente, por favor, explique. Meninas, vamos lá. Jejum intermitente é uma estratégia nutricional. É o jejum que faz emagrecer? Não. O que faz emagrecer é o déficit calórico. O que é déficit calórico? É você gastar mais calorias do que você consome. Ponto. Você pode ter esse déficit calórico com jejum ou sem jejum. Eu não gosto dessa estratégia. Não aplico essa estratégia em nenhuma aluna minha. Tá? Por quê? Porque quando você vai fazer a quebra do jejum, não é de qualquer forma, não é com qualquer alimento. Se você quebrar o jejum da forma errada, ele vai atrapalhar ainda mais o seu emagrecimento ao invés de ajudar. E assim, ó, quando você passa períodos muito longos sem comer, a tendência é que quando você vai quebrar esse jejum, você vai comer em excesso. Porque você tá com muita fome. Então, o que tiver na tua frente, você vai comer. Então, o que eu prefiro? Uma alimentação muito mais estratégica,
estratégica com várias refeições ao longo do dia, que vai te manter bem saciada, certo? Vai ajudar na construção muscular, ou seja, quanto mais músculo, mais acelerado o metabolismo vai trabalhar. E você não vai precisar ficar sofrendo, morrendo de fome. Porque tem gente que faz bem o jejum, tem gente que é a morte. Ficar horas e horas sem comer. Aí quando quebra o jejum, come em excesso, come os alimentos todos errados. Então, eu não recomendo. E não é o jejum que vai fazer vocês emagrecerem mais ou menos, tá? É a estratégia. Muito bem. Paty, costumo comer frutas junto com as saladas no almoço e no jantar. Isso é bom ou não? É bom. Fruta é fibra, né? Excelente fonte de fibras, vitaminas e minerais, então não tem problema nenhum. Pode comer tranquilo. Sem medo nenhum. Meninas, acho que respondi todas as perguntas, tá? Qualquer coisa, semana que vem teremos mais live. Na segunda-feira estarei aqui pontualmente com vocês, trazendo mais conteúdo, respondendo mais perguntinhas ao vivo. E agradeço muito a presença de todas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Peguem todas essas informações aqui que eu passei, tá bom? Apliquem aí na rotina de vocês para vocês desincharem e desinflamarem pós-carnaval, tá? Eu vou responder as 3 últimas perguntinhas aqui, tá? Antes de finalizar, que agora apareceram 3 aqui, ó. Meu esposo tem diabetes e tirou radicalmente os carboidratos. Tá fazendo errado, Mari. Não pode fazer isso. Se ele é diabético, faz uso de insulina, o uso de medicamentos para controlar, se ele tirar completamente os carboidratos, o risco dele ter hipoglicemia é muito grande. Ele não tem que cortar completamente os carboidratos, ele precisa comer na quantidade certa e da forma certa, com as estratégias certas, tá? Carline, perdão, desculpa, eu tenho um pouco de dificuldade para enxergar, tá? Carline, qual é o melhor café da manhã? O melhor café da manhã tem que ser rico em fibras e proteínas, tá? Melhor café. O café mais lindo do mundo, tá? Assim, o perfeito para desinflamar e emagrecer. Proteína, então pode ser uns ovinhos mexidos lá. Frutas com uma fibra junto. Linhaça, chia, psyllium. Esse é o melhor café da manhã que existe. É um café da manhã 100% natural, com muitos nutrientes, muitas vitaminas, muitos minerais, muita saciedade e pouquíssimas calorias, tá? Janaína, dieta low carb ajuda no emagrecimento? Dieta low carb, na verdade, ela é uma dieta com baixo consumo de carboidratos, tá? O que isso vai te ajudar? Se você come carboidrato em excesso, a low carb até que vai ser uma boa estratégia, tá? Mas é a única estratégia? Não, ó, as minhas alunas comem carboidrato em todas as refeições e mesmo assim elas têm resultados extraordinários. Então, precisa você ficar sofrendo? Não. É lógico que elas não comem carboidratos em excesso, né? Não fazem isso. Elas comem de uma forma controlada. Mas, assim, nem sempre vai ser uma boa estratégia. Porque tem pessoas que não conseguem. Se restringir demais carboidrato, ela acaba consumindo em excesso outras coisas. Muito doce, fica beliscando o tempo todo. Então, tem que controlar isso aí, tá? Tem que aprender a cuidar e a seguir um protocolo que realmente seja focado em outras coisas e não só na restrição. Porque tá vendo que tudo que vocês me falaram aqui, ó, é só focado na restrição. Low carb, jejum intermitente, cetogênica, é só focado na restrição. E a maioria dessas dietas não funcionam. Porque elas não são sustentáveis a longo prazo, porque elas aumentam muito o nível de estresse, aumentam demais os níveis do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, então acumula mais gordura na região da barriga. Meu método não é baseado em nenhum tipo dessas dietas restritivas, tá? É baseado na desinflamação, que é realmente o que funciona e que as minhas alunas não precisam ficar se privando de comer tudo que elas gostam, tá certo? E nem passando fome, Deus o livre. Adri, Carol, feliz o dia que te encontrei, você é a melhor. Muito obrigada, Adri, muito obrigada. Fico muito feliz que você gosta do meu conteúdo. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? A Cí tá dizendo aqui, ó, lá no meu café tem ovos, fruta, pão integral e uma xícara, acho que, né, de café com leite. Antes tomo 500 ml de água em jejum. Perfeita, maravilhosa, é um café da manhã maravilhoso, muito bom. É um café da manhã bem legal. A única coisa que eu faria, eu acrescentaria junto dessa fibra aí, junto dessa fruta, perdão, eu acrescentaria uma fibra. Ou uma linhaça, ou uma chia, ou um psyllium, para dar mais saciedade e aumentar a oferta de micronutrientes, tá?
Ai, que legal, ó, primeiro dia aqui, seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui no primeiro dia e já está participando da nossa live, né? Toda semana nós temos live, 2 vezes por semana, normalmente são nas segundas e quartas, né? Só quando temos evento, que daí fazemos uma semana toda de live, né? Todos os dias, enfim. Mas normalmente temos 2 vezes na semana. Então seja muito bem-vinda. Ó, a Carline também, primeiro dia também, meninas, sejam muito bem-vindas. Estamos recebendo muitas mulheres aqui, né? Todos os dias, são muitas seguidoras novas. Então eu fico muito feliz em vocês estarem aqui. Fico muito feliz em poder contribuir, né, com o processo de vocês. E quero vocês aqui presentes em todas as lives, tá? Porque tem aqui, ó, seguidoras assíduas aqui, todos os dias nas lives, estão toda vez aqui já, né, somente com conteúdo gratuito já conseguem ter resultados aí muito bons, tá? Ó, Giana, amei a live, que bom, Deus te abençoe, amém, que Ele abençoe todos nós. Muito obrigada, meninas, pela presença de todas. Segunda-feira teremos mais live, tá? Fiquem ligadas e fiquem ligados porque segunda-feira eu vou, como eu falei, né, vou aí abrir a oportunidade para essas mulheres que querem fazer parte, né, que querem começar a desinflamar e emagrecer. Não é o Power D, mas é o desafio de 15 dias. Então, eu e minha equipe estamos programando algo muito especial para que vocês já possam ter seus primeiros resultados, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas e um beijo e até segunda-feira. Que bom que vocês gostaram, meninas. Muito obrigada pela presença de todos. Ah, espero vocês nos stories, né? Nos stories estarei sempre aqui, tá bom? Beijo.